Fala galera do Visu Perifa, meu nome é Rodrigo Costa, mais conhecido como Costa BXD. Tô aqui fazendo a oficina para vocês de fotografia e expressão. Minha jornada aqui na fotografia começou em 2015. Muita gente pensa que quando a gente começa na fotografia, a gente começa a pensar logo em fazer imagem, né? Mas na realidade meu começo começou com uma pesquisa de antropologia na faculdade, na qual eu tive que começar a pensar, a refletir sobre a estética, né? Então, e também como eu acredito que tem que ser, eu acho que a fotografia ela é a ferramenta, mas eu acho que tem que estar à frente ao seu pensamento, às suas influências, o que você carrega da sua vivência, né? Qual é a minha posição ali quando eu tô com a câmera? Então, a antropologia ela me trouxe esse conhecimento de saber quem sou eu dentro do campo da fotografia, né? E aí a partir daí eu comecei para essa pesquisa registrar imagens com o meu próprio celular, comecei a me interessar mais pelo registro do que pela pesquisa, né? E aí foi onde virou a chave. Costa, bloco 3, take 1. Então galera, vamos lá, esse é o nosso último bloco, a gente vai falar mais sobre criação, vocês vão praticar. Recapitulando, a gente falou sobre fotografia a partir da manifestação do seu pensamento, das suas ideias. A gente foi para a linguagem técnica para saber como é que a gente cria a nossa identidade a partir da linguagem técnica, onde a gente faz escolhas mais pontuais para as nossas decisões de fotografia, né? Agora a gente vai trabalhar a questão de perspectiva na iluminação interna e iluminação externa, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre criação. Vocês vão estar vendo essa imagem aí. É de um editorial que eu fiz para a Cast Company, que é uma marca de Caxias. Ele veio com o desafio de eu criar o editorial a partir de um conceito que eu criei para ele, né, chamado Invisible Gang, né? É a partir de perfis que estão construindo, sempre tem muito estilo, mas eles estão invisíveis dentro da sociedade por diversas questões, né? E aí a gente partiu das cores verde e vermelho, né, como paleta de cores para esse editorial, trazendo essa questão do dinheiro e um pouco do vermelho para trazer um pouco mais do sangue, da ação. E a gente começou a pensar sobre isso junto e chegamos a uma questão que a gente queria fazer não algo que mostrasse muito local, que desse o foco nas pessoas, no lookbook, no estilo, né? Então a gente estava ali tentando dar mais foco no estilo da pessoa e nas roupas. A gente criou um fundo verde dentro de uma sala, dentro do escritório da gente lá, da Cena BXD, e pegamos luz que a gente tinha, que não era uma luz própria para fotografia, e montamos um tripé com essa luz, né? E usamos papel celofane para dar a cor que a gente queria na iluminação, né? Tanto no cenário quanto na pessoa, né? Aí você tá vendo aí essa luz que a gente usou, e a gente usou também a planta, né, ali dentro do cenário, usamos engradado de cerveja, né, ali para sentar, pra gente ter essa locomoção, para ter alguns objetos para que a gente conseguisse criar dentro do cenário, que é um cenário só. Quando você muda do interno para o externo, você faz escolhas mais pontuais, você não tem muita possibilidade. Você cria as possibilidades a partir de objetos, a partir de mudanças de movimento do corpo, de posição. Tem que ter esses insumos para que você consiga desenvolver isso, né? E aí você vai estar vendo aí sempre as duas cores, o verde e o vermelho, em composição. A gente usou uma luz pontual, que foi aquela que eu mostrei para vocês, no ângulo de 45. E a gente fez uma outra luz que a gente mexia com a mão, né? A gente posicionava com a mão, a gente olhava, a gente tinha uma lâmpada que a gente envolveu ela com papel celofane e fazia a composição. Então a composição era o vermelho, o verde era o posicional, o vermelho se mexia. Então a gente tinha as duas cores sempre se posicionando. Vocês vão estar vendo no editorial, vocês vão ver que a gente usou bastante essas duas cores, tanto de um lado, tanto de outro, e às vezes ela mesclando, né? Então a gente sempre estava mudando esse posicionamento para criar essa variação de cores dentro desse editorial. A gente começou sempre trabalhando muito com o posicionamento corporal. Você vai ver também bastante expressão, bastante detalhes vermelhos, tanto na roupa. Então, o que tem a ver com criação na parte de iluminação interna? Você vai ter que ter suas perspectivas de luz, você pode usar a sua luz da sua própria casa, tá? Se você tiver softbox e outros tipos de iluminação, usem, tá? O ring light hoje, que é muito mais natural, também é interessante. E você pode trazer cor para essas luzes com papel celofane. Não é o papel ideal, existe outro tipo de papéis que é justamente para isso, mas você pode improvisar, tá? E use essa improvisação para você criar. Se você não tiver uma pessoa, você não quiser fazer foto de uma pessoa, você pode fazer foto de um ambiente, de um objeto, e você vai iluminar ele da mesma forma, tá? Por exemplo, a gente não queria que a luz do teto fosse muito amarela.
porque a luz vermelha ela já ia esquentar a foto, tá? Então é isso que você está fazendo. Quando você está criando, você está pensando nas cores. Você está tentando equilibrar isso na tela. A luz vermelha ela já ia esquentar, né? Tudo. Então o que a gente fez? A gente colocou o papel celofane azul na luz normal da sala, tá? Para já quebrar essa questão do ter muito quente. E a gente usou as luzes de vermelho e verde para preencher. Então eu comecei a ter que pensar a configuração, porque eu não ia ter uma luz muito forte, eu não tinha uma luz de preenchimento, eu não tinha uma luz que iluminasse o motivo da fotografia, o objetivo, mas eu tinha as duas cores. Então você vai estar vendo aí que é uma perspectiva mais escura, ela tem uma penumbra na foto, mas isso também é uma decisão, entendeu? A gente podia buscar uma forma de ter uma luz, uma dessas duas luzes sem ser a cor para dar mais clareamento, para ficar mais claro, mais nítido a foto, mas a sombra nas bordas era o que era interessante para mim. Então eu usava o vermelho e o verde para preencher o objetivo que eu queria, que era o personagem que estava ali. Quando você vai estar vendo a foto, você vai ver que o verde e o vermelho ele está focado no personagem. Eu não fiz as bordas elas foram feitas com a iluminação. Então é um processo criativo que a gente usa, tanto para a gente pensar a luz de preenchimento, que são as cores, a paleta de cores, tanto a possibilidade de que essa luz vai trazer como estética. É um lugar muito iluminado? Não quero isso, não queria isso. Era um lugar mais escuro, que você vai olhar mais ainda para o que está no objetivo, porque ele só vai estar iluminado. Você vai estar vendo aí agora que um lado do rosto dele está verde, o outro está vermelho. A roupa dele está a maioria verde, porque a luz vermelha está vindo do lado esquerdo e da parte de trás dele. Então ela iluminou só um lado do rosto, porque o outro eu queria verde. São decisões de iluminação interna que você pode ter e manusear dentro do seu set. O que é importante, né? Você ter essas projeções de luz. Hoje o celular projeta luz, mas, por exemplo, para você projetar com o celular, você vai ter que deixar ele mais perto da perspectiva. Então você vai ter que fotografar mais perto. Para você deixar mais distante, você vai ter que ter uma luz que ela projeta. Mas, pô, como eu vou fazer isso? Existe tomada, que você consegue comprar uma tomada que você conecta na luz, ela vem e tem um bocal. E você compra uma luz com um bocal mais forte e ali você vai improvisar essa luz. Você vai colocar o papel celofane, como eu coloquei o vermelho, você vai colocar o laranja e você vai escolher as cores da sua paleta. Então, o que é importante? Você definir numa parte de criação quando você está num ambiente fechado. Tá? Então você controla tudo, você controla as cores, você controla a iluminação, você controla o fundo e você controla os objetos. Antes, na pré-produção, você tem que definir esses 4 pilares. O que você quer? O que você quer de cor? O que você quer de objeto? O que você quer de luz nessa cena? E o que você quer desse personagem, né? Então isso você tem que definir antes, tá? Isso é muito importante para quando você estiver criando. Então você que já está aí, já está pensando em suas coisas, pensando em suas criações, seja editorial, seja algo mais documental, começa a pensar isso. Quais são as paletas de cores que eu quero? Quais são os objetos que eu posso usar para dar uma característica que eu escrevi, o que eu usei num texto, que eu trouxe de um livro. Eu uso muita criação a partir de livros. Eu leio alguma coisa, vou até dar um spoiler. Estou lendo um livro agora chamado A Cor da Baixada, do Nielsen. Pô, é um livro que está me influenciando a pensar muita coisa sobre fotografia e o meu próprio território. Então, tudo que eu estou pensando no meu projeto de criação para isso, que eu ainda não sei o que é, está em processo e eu estou aceitando isso, eu estou pensando e estou anotando. Pô, uma fruta, um pássaro que ele citou. Então, essas coisas começam a dar insight para sua criação. Então, o pré-produção ele é importante para você conseguir trazer essas reflexões e colocar isso na sua cabeça. Porque quando às vezes você está na câmera, você está clicando ali, isso vai vir e você tem que estar percebendo qual é a sua intenção, né? Então, a base da pré-produção no editorial ou num projeto de fotografia é o importante. Aí, como é que eu vou fazer isso? Tem um formato? Cara, grifa as coisas importantes, anota, bota tudo no papel, bota tudo no arquivo. Você vai olhando para aquilo e você vai montando. Você vai vendo que aquilo ali vai ganhando formato conforme você vai acrescentando informação. Porque você tirou um pedaço de um texto, você juntou com uma imagem de um filme, você começa a juntar as suas referências, as suas imagens que estão na cabeça para construir esse imaginário, que é o seu imaginário que está na cabeça do fotógrafo, que está ali com a câmera e só você vai conseguir tirar. Então, lógico, você cria com uma equipe, mas a perspectiva da câmera ela é muito individual, né? Mesmo que tenha uma equipe ao seu entorno, você que diz quando você registra, quando você dá o clique, né? E você vê a cena, você vê como é que está preenchido. Então, usa bastante esse processo de criação, principalmente quando for interno, de vocês fazer as escolhas certas. Um exemplo, esse editorial que eu tô fazendo tem a ver com um livro, tá? Então ele é um objeto da cena. Pô, tem a ver com carnaval. Então, na fotografia interna que vocês vão praticar aí, pense antes e depois vocês vão construindo e vai definindo os objetos que vocês querem, a luz que você quer, se você quer um fundo, a parede que você vai escolher pro fundo.
fundo, se o fundo tem que ser liso. Isso tem a ver com o que essas escolhas? Com o sentimento que você vai colocar na imagem, né? Quando eu falei do vermelho, eu escolhi o vermelho verde porque eu sabia que eu queria falar de dinheiro. Verde ia falar de dinheiro e o vermelho ia falar de outra coisa e ia trazer outro sentimento para essa questão do dinheiro. Então você vai ver que tem uma foto de uma carteira que foi escolhida, foi um objeto que a gente escolheu para estar na cena justamente porque fazia sentido. A gente estava falando de jovens com dinheiro, com estilo, com vivência, né, periférica. Então a gente estava trazendo isso para a perspectiva. Então, como é que a gente ia trazer isso? A partir das escolhas dos objetos, a gente vai trazendo sentimento para a cena. Isso se chama expressão. Esse é o processo de expressão na fotografia. E é o que me deixa mais cativado por essa arte, por esse movimento, essa questão de você conseguir se expressar através das escolhas, das suas decisões, dos seus olhares, da sua perspectiva. Se eu quero que esse cara esteja maior, como você vai estar vendo essa foto aí agora, ele parece ser grande, mas é por quê? Porque eu estou olhando ele de baixo. Isso tem a ver com a perspectiva que você está usando para construir o personagem. Se eu tô olhando para ele de baixo, ele vai ficar maior. Tô dando maior autonomia para ele se posicionar para foto e dizer mais quem ele é, entendeu? Tá mais pressionado nessa posição de estar acima de quem está enxergando ele, né? É um pouco dessa visão. Com as decisões de perspectiva, você ainda consegue construir uma visão sobre o personagem, tá ligado? Se você vai olhar um pouco mais zenital, você vai perceber que a luz, ela vai trazer uma forma diferente pro rosto. Então, luz e a perspectiva, ela vai trazer também o formato do rosto da pessoa, do corpo, do objeto. O posicionamento da sombra vai desenhar de uma forma que você vai querer construir esse personagem. Na fotografia interna, ela tem muito essa questão das suas decisões para você trazer sentimento para a tela, né? Então a gente constrói muito com essa base de expressão dos objetos, das suas decisões, porque tudo você decide e constrói. Isso falando sobre esse tipo de fotografia interna que eu estou fazendo. Você coloca na cena, você vê como é que tá, né? O trabalho dessa galera que está aqui em volta é isso. A luz está toda perfeita, está toda construída para um ambiente interno. É por isso que você está me vendo aqui direitinho, tem um recorte, tem a sombra. Então, quando você estiver pensando luz interna, pense muito nas decisões que você tem e a liberdade que você tem para fazer isso. E principalmente luz, tá? Eu sei que são caros equipamentos de iluminação, mas é isso, cara, gambiarra, faz sua luz, balão chinês, ajuda muito a você conseguir mais nitidez, mais controle da luz sem você precisar posicionar muito. Usem luz natural, luz amarela de rua, luz amarela de casa, pega ela e pensa como é que você pode usar dentro de um cenário fechado. Então esse é um dos desafios, tá? Eu quero que vocês pensem uma luz interna, seja para fotografar um copo de cerveja, fotografar uma garrafinha, fotografar ou a sua mãe ou o seu irmão. Aproveita dessa possibilidade para você construir uma luz e até surpreender essa pessoa, entendeu? Com uma luz diferente do que ele está acostumado de se ver. Trazer um retrato dessa pessoa também é muito importante. Acho que o retrato ajuda muito a você olhar isso. Olha ela de baixo, muda a perspectiva, olha ela de cima, olha ela de lado, e as pessoas também se enxergar dessas formas. Um outro passo que a fotografia permite, que eu acho também que é muito importante, as pessoas conseguirem se ver de uma forma como você está enxergando, né? A gente tem poucas possibilidades. Se olhar no espelho é um pouco cotidiano. A fotografia é um registro, é um clique, é um momento. Aquele momento que você está vendo a foto da sua família, você está vendo como que sua mãe era há um tempo atrás. Então, eu uso um pouco disso também nesse trabalho aí para fazer sua luz interna, para fazer uma foto legal e depois manda pra gente, beleza? Eu vou falar mais sobre isso no final. Cláudio, vou pedir pra você chegar só um pouquinho pra dentro aqui. Pra sua esquerda. Isso, a sua esquerda. Tá bom? Vamos mais. Deixa eu ver. Fica aí na sua posição já. Pra você tá bom, Laís, assim? Tá, então perfeito, beijo. Vamos falar agora sobre iluminação externa. Mas deixa eu só lembrar uma parada antes, tá? Você pode fazer tudo isso aí com o seu celular, hein? Não esquece, tá? Usa seu celular também pra fazer, principalmente externa. Tem uma galera que tem mais facilidade pra fazer rua, né? Pra estar ali na rua com o celular do que com uma câmera. Então, fique à vontade pra fazer com o celular. Iluminação externa, diferente da iluminação interna, as coisas já estão muito mais construídas, né? Então, você não tem tanta modificação. Então, o que é muito importante, né? Você entender o seu briefing, aquela mesma coisa que eu falei antes, junta as suas informações, junta os seus materiais, suas intenções, num local que você consegue centralizar, olhar para ele, estudar e definir as decisões mesmo sem ter muita modificação. Então, uma pesquisa de locação é uma parada importante, onde tem as cores, onde tenha os backgrounds das cores que você queira. Isso é muito importante na iluminação externa. Eu pratico muito iluminação externa saindo para fotografar normalmente rua. Então, isso me treina muito a conhecer lugares, a conhecer possibilidades. Eu gosto de simetria, gosto de retas. Então, quando eu tô na rua, eu tô sempre observando muito para isso, como vocês estão vendo nessa fotografia aí. Muitas linhas e muitas retas, e geralmente
eu escolho uma para minha perspectiva de direção e vou por ela, tá? E a gente consegue ver bastante isso. Então, o que é importante, né? Existe a questão do tempo, né? Entre 10 e 11 ali até 3 horas, 4 horas da tarde são os horários que é mais difícil de você fotografar, porque quando você está em luz externa, o sol está vindo de cima, né? Então, tem muita sombra, então você pode usar o rebatedor, tá ligado? Quem não tem o rebatedor, você pode fazer com isopor e papel laminado, você consegue fazer um rebatedor. Dá um Google que acha tudo. Falo isso porque existem possibilidades e existe até gente que tem condições e usa essas possibilidades. Então, luz externa você constrói, mas você constrói a partir das suas escolhas do que já tá lá. Por exemplo, a parede que você quer, a textura que você quer, a iluminação. Então é isso. Durante a parte da manhã, a luz dali ao amanhecer é a luz mais confortável para você fotografar. E depois no fim de tarde. Mas existe intenções, é isso que eu falo assim, existe a regra, existe as intenções. Você vai escolher isso talvez, por exemplo, você quer fazer uma luz meio-dia porque você quer uma luz forte, uma sombra muito forte. Talvez isso está dentro do seu manuscrito, do seu manual ali, do seu projeto de fotografia. O que eu uso muito assim quando estou fotografando rua? Essa foto você vai estar vendo aí, você está vendo a perspectiva do que eu estou olhando, as retas e as linhas. Elas estão todas casadas e você vai ver que tem um personagem de bicicleta no centro, né? São essas escolhas que me fazem pensar no momento depois, por exemplo, quando eu quero construir um editorial, se eu vou usar essa mesma imagem, onde eu vou posicionar uma pessoa. Então eu estou falando muito da pesquisa como fotografia, como você está na rua pesquisando, olhando para os seus projetos, ali construindo, né? Isso você pode estar fazendo com o celular sem problema. Mas existe também a parte externa. Esse exemplo que está aí na tela para vocês é um editorial que eu fiz na rua usando o background, né? Eu usei o campo de futebol da minha casa, usei um fundo na trave mesmo de futebol, coloquei lá na trave. É uma foto sobre esporte, sobre jiu-jitsu, uma galera de MMA da Baixada Fluminense. Olhando para a foto você pensa que foi feita num estúdio, mas eu usei a luz das 4 horas da tarde num lugar aberto. A luz ela ficou perfeita, ela ficou muito flash, então eu tive muito controle sobre ela. Então é sobre isso que eu queria dizer. Você tá na rua fotografando e você registrando aquilo ali, e existe como você usa aquelas possibilidades para construir coisas e cenários que você quer, mesmo com pouca modificação, né? Falando um pouco sobre perspectiva também nessas fotos. Eu usei muito o movimento, você vai ver que eu usei o desfoque e o movimento junto. O jiu-jitsu, né, é uma técnica muito de pegada, o cara tá indo ali pegar, então usei a mão para fazer o desfoque e dar essa sensação de movimento na foto que você tá vendo. Quando ele movimenta a mão é sempre em direção do rosto, você vê que o olho dele ficou certinho na mão dele, certinho, aí você vai ver essa direção. Eu escolhi essa imagem, eu não alterei muito, mas eu escolhi o movimento dele para conseguir construir essa estética. Você vai ver as outras fotos, você vai ver que tá tudo baseado nisso. O Rafael Kassab, que é de MMA, ele tá dando um soco, então toda vez que você dá um soco é na direção. Eu tava na posição da câmera muito de ser um cara que tava no ringue com eles, então eu tava sempre me movimentando junto com eles. Então é o que eu falei da questão da perspectiva, que eu falei da questão do movimento. A minha escolha prioritária, quando eu tô vendo a linguagem técnica, é a velocidade, é o movimento. Então o que eu usei? Eu usei uma abertura baixa e uma velocidade que eu conseguisse desfocar o movimento e deixar o máximo possível do que tá parado focado. Então nessa foto você tá vendo que só tá o olho dele focado e a mão dele tá borrada bem na frente da câmera, que é isso, é a movimentação que ele fez na hora e eu registrei. Aqui tá mais borrado, mas o olho dele tá certinho olhando pra mim. É um pouco de construção bem parecido com o que eu fiz interna, mas eu só usei luz externa, sem rebater, porque eu escolhi o horário que eu queria para essa foto, no local que eu já sabia, um local que eu já fotografei várias vezes, até por mim mesmo, por pesquisa. Então, é isso que eu tô falando. Então, quando você une o seu conhecimento de rua, de estética, de fotografia externa, do seu dia a dia, local que você vai, onde você tá indo, você tá registrando, você tá captando esses momentos, você tá treinando sua visão para suas decisões quando você precisar na foto externa. Eu te mostrei as fotos que eu fiz por escolhas, estando na rua fotografando, e agora mais foto por decisão. As duas são preto e branco, se você perceber, elas têm a mesma tonalidade de preto e branco, elas estão bem parecidas, é mais cinza do que preto e branco, porque é uma escolha que eu já testei. Falando um pouco mais de criação para vocês, essas são do editorial do Jacaré Moda. Tem um albino, ele tá nessa perspectiva da frente, com todo o contraste com o fundo, tá? Que é o rosa, o azul e o preto. Eu fiz escolhas para que eu consiga desenvolver essa perspectiva. O que você está enxergando são essas decisões, tá? É um editorial externo também, tá? Com luz externa, totalmente sem nenhuma técnica de iluminação nem rebatedor. É o momento certo, é o horário que eu escolhi para fazer essa foto. Tem essas outras aqui também, é justamente isso. Você vai perceber que não tem sombra nele. Mas por quê? Por causa do horário que eu escolhi. O horário que eu escolhi foi o fim de tarde, é uma luz que ela já está bem de frente com ele. Então se você posiciona
o modelo ou o objetivo, você vai conseguir ter essa iluminação mais nítida, sem sombras no rosto, com mais nitidez, e você consegue ver as cores também. As cores mudam conforme o dia vai mudando, você tem que perceber essa questão da cor durante meio-dia e a cor 5 horas. A luz do sol, ela é a temperatura, né? Então você vai percebendo essa mudança do que é o Kelvin na câmera, né? Tá lá em 5.200, daqui a pouco você vai jogar para 4.100, você vê que isso altera conforme vai mudando. Um dia de chuva, você vê que é mais cinza, né? Você percebe que não tem as cores, ela não ganha aquela vivacidade. Então tudo isso tem a ver com as escolhas dos sentimentos. A mesma coisa que eu falei na iluminação interna, quando você está fazendo escolhas por cor, por objeto, você está trazendo sentimento. Nas externas você tem pouca variação, mas você tem essas decisões por hora, porque você quer isso, por chuva, pro ambiente nublado, porque você quer uma foto mais flat, sem sombras. O que eu indico agora para vocês é praticar, tá, galera? Vamos praticar as duas iluminações. Reflita sobre o que vocês enxergam sem a câmera na mão, o que vocês veem, o que vocês leem, o que vocês estão assistindo, o que te chama atenção no filme, tá? E construa esse mundo de informações, um gestalt de informações sua, tá? Que é o primeiro bloco. Usa o primeiro bloco para isso, tá? O segundo bloco você vai usar para pensar quais são a linguagem técnica que você vai usar para esses pensamentos que você refletiu, o que é importante nesses pensamentos. Se é importante o movimento, então a velocidade, se é o foco, se é uma parada que você quer mostrar mais detalhes, então você vai usar mais o diafragma, então você vai pensar mais na lente que você vai usar, ou na abertura do seu celular, tá? Então pense isso tanto com celular e tanto com câmera, não se limite, e aí você chega na parte de criação. Tanto para luz interna, tanto para luz externa, você tem esses insights tudo para conseguir chegar nessa parte de criação e tomar decisões para construir sentimentos, mensagem, estética, informação. Quando você tem o domínio do seu pensamento fotográfico, da sua linguagem técnica, quando você chega na parte do projeto, são decisões que você consegue tomar com mais segurança para você chegar ao resultado que você espera, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês criem uma fotografia ou uma série de fotografia de iluminação interna, uma de iluminação externa, para que a gente possa materializar esse conteúdo aqui que você está assistindo. Publica no seu Instagram ou manda no direct, tá? Você pode ficar à vontade para usar o processo que você quiser. Eu vou estar fazendo uma avaliação, passando feedback sobre essa fotografia. É importante para mim, eu acho que toda vez que eu fiz oficina, o que é mais importante é ver o que a pessoa constrói com as informações que a gente passa. Acho que informação é para passar e a gente modificar ela. Eu quero que vocês modifiquem ela, que vocês usem e mostrem para mim como isso pode tornar possibilidade para os pensamentos fotográficos de vocês, beleza? Vamos nessa. Tô aqui satisfeito de ter conseguido colocar para fora todas essas informações. São coisas que a gente materializa vivendo. Então eu quero que vocês vivam esse momento da fotografia de vocês e passe um pouco para mim aí, que a gente possa avaliar, tá? E construir isso aí. Vamos junto. Valeu? Check.